A ironia reflexiva está perguntando se é correto alegar, como fazem os cristãos católicos e protestantes atuais. Também tem que se questionar que católicos, que protestantes, porque a gente tem várias teologias católicas, nós temos várias teologias protestantes, que Jesus não pregava a pobreza. Olha, o reino de Deus, ironia reflexiva, ele é instaurado dentro de um tripé. Então, estou falando do reino de Deus, ou seja, ligado ao Jesus histórico, tá? Um reino de comensalidade, por quê? Bem, esses indivíduos estão taxados até o último fio de cabelo de juros, né? Então, tem já esquema de juros sobre juros. Você tem, então, um reino de fartura, tá? E você tem um reino de inclusão. Quando eu falo um reino de inclusão aqui, é um reino onde esse camponês tem acesso a bens que não existem para ele naquele momento. Por exemplo, o chamado, como ficou mais conhecido na mídia, né, o barco de Pedro, que não é o barco de Pedro, né, gente? Eu já falei sobre isso aqui. Mas o barco, ele é um claro exemplo disso. Aquele barco foi abandonado, foi jogado mesmo para afundar. Por quê? Foi retirado dele todos os elementos que eram rentáveis e que ainda serviam para alguma sobrevivência, tá? Uma possibilidade de sobrevivência desses camponeses. Então, as situações são muito precárias. Por isso, essa ideia de insatisfação, essa ideia também de traição por parte dessas elites que são pró-governantes estrangeiros. Ao mesmo tempo, um grupo farisaico que se demonstrou inoperante para as mediações entre as questões populares, né, as questões trazidas pelas massas e essas elites nacionais e estrangeiras, tá? Então, seria dessa forma que a gente deveria ler esse movimento de Jesus, ou do Jesus histórico. Não, então, não é para você ser pobre, mas é no sentido de que o pobre, né, dentro da passagem de Marcos, é aquele que está mais fácil dentro do reino de Deus, porque ele é justamente o que não tem nada. Então, ele se agarra a esses tempos imemoriais em que não há uma intermediação, não há corrupção, né? Não há grupos estrangeiros nem nacionais, tirando tudo desse pobre. Só tem Yahvé, e a terra pertence a Yahvé. Por outro lado, a gente também observa nesse dito sobre o jovem, que né, no caso seria então esse rico, né, esse governante, por isso que eu chamei a atenção da passagem de Lucas, que frisa a expressão príncipe, ou seja, a atenção ali é essa, é como você, governante, você príncipe, que está no espaço urbano, que dialoga com essa estrutura estrangeira, que há muito tempo concorda com essas altas taxas, vai entrar nesse reino que está querendo agregar gente que vocês expulsaram. Então, é uma situação que, como mostrasse assim, olha, é difícil negociar porque você que levou a essa situação. Ou seja, o ponto que nós chegamos é justamente por você nunca ter olhado para a gente. Pelo contrário, é você só ter se beneficiado. Então, não adianta você só olhar a Torá, você também precisa praticar essa Torá. A Torá não diz lá em Levítico, lá em Deuteronômios, de que a terra pertence a Yahvé. Os textos, né, a Torá oral e a Torá escrita não estão falando em normas práticas de como que esses juros, esses aluguéis devem funcionar. Por que que você prefere, então, criar outras taxas? Você prefere seguir a tributação desses governos estrangeiros? Então, é isso que, essa é a atenção da passagem, né? Então, eu leria nesse viés, entende? De ironia reflexiva. Então, não é um Jesus que pede para você ser pobre, mas o Jesus histórico, mas um Jesus que está falando sobre a complexidade de algo que precisa ser resolvido aí. E um reino de justiça nesse aspecto, ou seja, fazer justiça àqueles que são injustiçados dentro da estrutura atual. Então, esse governo paralelo, né, esse reino de Deus, que é uma alternativa
todas as estruturas políticas religiosas apresentadas por grupos estrangeiros e nacionais é nesse viés, é nessa perspectiva. Lembrem-se, Jesus não é o único, tá? De novo, se você abre o livro do Richard Rosley, que eu acho muito legal a tabela que ele tem uma série aqui, ó, de personagens que são, enfim, explicitados de que fazem esses movimentos. Ele foi mais um, tá, gente? Então lembrem-se, é um movimento que, enfim, está quase epidêmico, né? Não sei se deu para ver aí direito, mas as tensões que estão ocorrendo, até porque elas não são de hoje, no sentido, ela começou ali com Jesus, ela tinha só 2 anos, 3 anos. A gente já está falando de tensões que já estão se arrastando, inclusive, há séculos. Tá? Então, por isso sempre houve esse ambiente de muita tensão dentro desse território. Tá? Mas lembrem-se, essa tensão também perpassa por essa perspectiva, tá, de uma elite urbana que é conivente com essas estruturas desiguais e também concorda com o processo de helenização, tá? Enfim, toda essa estrutura descrita aqui já.